Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Abra, deixa ela aberta aí. Como eu disse, nós temos compartilhado nesses dias uma série de mensagens falando a respeito de propósito. Você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Nós não simplesmente nascemos para crescermos, estudarmos, trabalharmos, casarmos. Não é só para isso. Nós estamos aqui com um propósito nessa terra e fomos criados para um propósito eterno. Aleluia. E compartilhamos na primeira semana que o Senhor, Ele nos criou com um propósito para viver em paz. Quantos vivem em paz aqui? A minoria, eu entendo. Porque tem gente que às vezes que tira a nossa paz, ou pelo menos tenta, né? E compartilhamos baseado naquele livro de Charles Spurgeon, que o título do livro é um título forte, que é A Paz do Diabo e a Paz de Deus. Porque o Senhor nos chamou para vivermos em paz, mas não a paz segundo o mundo. Jesus disse: eis que vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz que depende das circunstâncias. Você tem paz se você tiver dinheiro na conta, você tem paz se tiver tudo certo, você tem paz se tiver trabalho, você tem paz se você tiver de férias, num oásis, na sombra, numa rede, bebendo água de coco, aleluia, ouvindo o barulho das ondas. Eita, no oásis não tem onda, né? Isso, só para deixar claro. Mas a ideia do mundo de paz é essa, sim ou não? Agora eu estou em paz. Não, Jesus disse: eu dou a minha paz, não dou como o mundo dá. Não é nem a paz do mundo e nem a paz do diabo, porque o diabo também dá paz para as pessoas. Aí você fala: que absurdo. É aquela pessoa que está vivendo no contrário da vontade de Deus, e o diabo nem mexe com ela, porque ela está exatamente do jeito que o diabo quer. E o diabo não chuta cachorro morto. Se você está fazendo aquilo que o diabo quer, ele vai te deixar em paz. Eita. Por isso nós fomos chamados por Deus para viver debaixo da paz de Jesus, que mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio às vezes a difamações, mesmo quando colocarem silicone no tubo do seu ar-condicionado, que agora já resolveu o problema, aleluia, a paz de Cristo permanece em nós. Fala para quem está do seu lado: você foi chamado para viver em paz, aleluia. Por isso fala para ele assim: então por favor me deixe em paz, aleluia. Isso. Depois nós falamos na semana seguinte que nós fomos criados com o propósito de viver em comunidade. Ninguém foi criado para viver sozinho. Porque se você fosse criado para viver sozinho, irmão, você aparecia do nada. Até para você vir na terra, você precisou de duas pessoas: seu pai e sua mãe. Nós fomos criados para viver em comunidade. Lidar com o ser humano é uma das coisas mais difíceis que tem, né, Galante? Mas também é uma das coisas mais prazerosas, porque nós fomos criados para isso. Nós somos criados, e nós demos o exemplo que a palavra de Deus fala que nós somos família. Você já viu família que não tem familiaridade? Não, família, é familiar, convive, está junto, vive debaixo do mesmo teto, na mesma casa, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos família de Deus, irmãos em Cristo, aleluia. Também falamos que a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo. Quantos são membros do corpo? O membro precisa estar conectado ao corpo, irmão, a não ser que você seja a mãozinha da família Adams. Do contrário, precisa estar conectado com o corpo. E também falamos que nós somos os ramos da videira. Tudo fala de estar conectado. A vida de Deus flui quando os ramos estão conectados. Amém? Falamos também na semana seguinte que nós fomos criados com o propósito de ser como Jesus. Baseado naquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Não sei se alguém já leu o livro. E também tem o filme, não sei se alguém assistiu o filme, onde nós compartilhamos que nós devemos sempre fazer uma pergunta: o que Jesus faria? Nessa decisão, o que Jesus faria? Porque nós fomos criados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. Esse é um propósito de Deus, amém? E compartilhamos também na semana passada que nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus através da nossa vida. Pergunta para quem está do seu lado: você tem glorificado a Deus na sua vida?
Porque não é glorificar a Deus quando a gente se reúne como igreja. Aqui é fácil, irmão, levantar a mão. A questão é lá no trabalho. Quando você tem a oportunidade de glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, falar do nome de Jesus, e ali glorificar a Deus com o nosso testemunho. Mas hoje eu quero falar aqui, baseado em Mateus capítulo 22, sobre um propósito que é eterno, porque, como eu disse, tem propósitos que são temporários. Nós temos o propósito hoje, como igreja, de cumprir a grande comissão de Jesus, de pregar o evangelho, sim ou não? Só que esse propósito, irmão, tem prazo de validade. Um dia Jesus vai voltar, e nós não vamos precisar mais pregar o evangelho. Um dia Jesus vai voltar, nós não vamos precisar mais ensinar a Bíblia. Sabia disso? Um dia Jesus vai voltar, você não vai precisar mais estar casado com a sua esposa. Poxa vida. Ela não estava aqui para ouvir isso, Juliano. Poxa vida. Tem propósitos que são temporários. Propósito de um trabalho, de uma profissão, de cumprir um chamado missionário, são temporários, sim ou não? São legítimos, são de Deus. Você nunca parou para se perguntar o que você vai fazer lá no céu? Um dia meu filho perguntou: pai, lá no céu a gente vai precisar escovar o dente? Olha, pergunta de criança, né? O que a gente vai ficar fazendo lá no céu? João 17, Jesus fala, né, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. É que na nossa cabeça não entra, que Deus ele é tão infinito, que nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele, e ainda não vamos ter conhecido tudo, porque não existe o tudo, Ele é infinito. Consegue tentar entender, pelo menos de alguma forma? Mas eu quero aqui, baseado em Mateus capítulo 22, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 34, Mateus 22, a partir do verso 34, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, porque tem gente que faz pergunta só para pôr a prova, para ver se ele vai errar em alguma coisa. Tem fariseu hoje em dia também. Verso 36: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Nós sabemos que a lei foi resumida em 10 mandamentos, a gente já ouviu falar disso, mas olha só, verso 37, Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus ele pega aqui os 10 mandamentos, quando fazem essa pergunta para eles de qual que é o maior mandamento, porque os fariseus, os judeus viviam baseados na lei, sim ou não? E eles perguntam: olha, qual que é o maior? Vamos ver o que Jesus vai falar. E Jesus ele pega aqueles 10 mandamentos e resume em 2, a qual ele mesmo diz que eles são semelhantes. E o que é de comum ou de semelhante nesses 2? Sabe o que é, irmão? Amar a Deus e amar ao próximo. Isso é uma coisa que mesmo depois da gente partir para a glória e pendurar chuteiras, nós vamos continuar fazendo. Quando Deus ele criou o homem lá em Gênesis, se você ler lá em Gênesis você vai ver isso. Antes da queda, a Bíblia diz que o homem Deus vinha se encontrar com o homem todos os dias na viração do dia. Agora pensa comigo, o que você acha que o homem e Deus ficavam fazendo? Não tinha problema, não tinha nem vida alheia, né? Não tinha os outros ainda. Relacionando, irmão. Fica imaginando Deus chegando, viração do dia. E aí, Deus? E aí, Adão? Tá tudo bem? Tudo bem. Ô Deus, hoje eu dei o nome para aqueles bichos ali, ó. E Deus olha, e Adão falou: aquele ali, ó, do pescoço comprido, pus o nome de girafa. Aí Deus olha e fala: tem cara de girafa mesmo. Relacionamento, irmão. O problema é que a queda do homem quebrou isso, mas o propósito eterno de Deus era de ter um relacionamento com o homem.
Hoje, infelizmente, muitos cristãos têm uma vida de relacionamento com Deus baseada em duas coisas: pedir e agradecer. Alguns nem agradecem, só pedem, né, Amélia? Eu te pergunto, o que essa pessoa vai fazer na eternidade? Que não vai ter nada para pedir? E por não ter tido nada para pedir, não tem nada para agradecer porque pediu e recebeu. A pessoa vai ter um problema, porque ela não soube se relacionar com Deus. Por isso eu quero que você olhe aí no fundo dos olhos do seu irmão e fala para ele: você foi criado para se relacionar. Você foi criado para amar a Deus. E fala para ele: e me amar também. Eu sei que essa é a parte mais difícil, mas é o que está escrito aqui. Porque um dia nós vamos lá para a glória, Pedro. Que nós vamos receber o nosso corpo glorificado. Que eu vou ter cabelo de novo. Aleluia. Vamos ter o tanquinho gospel. Aleluia. E lá nós vamos estar juntos, como igreja, como família, como corpo de Cristo, amando a Deus e amando uns aos outros e nos relacionando, porque esse é o propósito eterno de Deus. Mas quando nós falamos de amar, nós fomos formatados no mundo, na nossa criação, uma ideia de amor, sim ou não? Porque tem muita gente que fala aí, né, quando às vezes você é duro, porque não ama. Ei, o fato de amar, o Senhor nos criou amar a Deus e amar ao próximo, mas não é com o amor do mundo não, irmão. É com o amor de Deus, o amor bíblico. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem amor. Diz que Deus é amor. E tem um texto, que é um dos textos da palavra de Deus que mais resume o que é a Bíblia, o que é o amor. Abra a sua Bíblia ali em 1 Coríntios, no capítulo 13. Que aqui é uma definição do que é amor. Porque amor, irmão, a ideia do mundo é um sentimento. Eu sinto que eu amo. O amor é uma sensação. Eu sinto que o amor acabou. Já ouviu alguém falando isso? Por que você está separando a mulher? Porque o amor acabou. Vamos para a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4 diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Em algumas versões diz que nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Aqui o apóstolo Paulo ele fala: conhecimento uma hora vai passar, mas vai manter algo: o amor. Porque esse é o propósito eterno a qual o Senhor nos criou, para amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo. Amém? Agora, eu queria que a gente visse biblicamente o que é amar o próximo. Porque nós vimos aqui em 1 Coríntios 13 que amor não é sentimento. A definição bíblica de amor aqui é: quando alguém te irritar, por amor àquela pessoa você vai ser paciente. Que a Ana está para casar aí, né, Ana? A Ana, para quem não conhece, ela é ligada em 330. E o Pedro é uma pilha de 9 volts. Descarregada ainda. Vixe, Jesus. Tem hora que vai irritar, sim ou não? Qual que vai ser o sentimento, a vontade? O que você está sentindo? Eu estou sentindo amor por ele? Não, a minha vontade é pegar ele pelo pescoço. Sim ou não? Porque tem gente que pinta esse negócio de casamento, pensa que é conto de fada, irmão. Que conto de fada, irmão? Mas tem amor? Tem, porque amor não é sentimento. E na hora que eu quiser, o amor é paciente. Aí você respira fundo, conta até 100. Senhor, eu amo essa pessoa. É minha atitude de paciência por amor a ela. Não é sentimento, irmão, é uma atitude. O versículo bíblico que mais define o amor de Deus, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu alguma coisa?
deu. Amor não é, eu estou sentindo ou não estou sentindo. Amor é uma atitude. Vou falar aqui um negócio aqui. Não sei quando já ouviram falar de John Wesley. A gente ouve falar dele, é um grande homem de Deus, um homem que marcou a sua época, fundador da igreja metodista. Não sei se você sabe, se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje, para você ficar bem aliviado. Ele tinha problema com a mulher dele. A mulher dele era brava. A mulher dele batia nele, Ellen. Não, você não bate no Paulo não, calma. Calma, Ellen. Fica calma. Se for o caso, o Paulo é pretinho também, não vai aparecer, não tem problema. Era um homem de Deus, um homem que foi usado por Deus para alcançar muitas pessoas para Jesus, mas ele tinha uma mulher complicada. E um dia perguntaram para ele, por que você não se separa da sua mulher? Ele é doido. Ela tinha ciúmes dele toda vez que ele saía para pregar. Ficava acusando ele, que ele estava se envolvendo com as mulheres que iam para as cruzadas. Era complicada a vida dele. E ele disse assim, primeiramente, eu não me separo dela por amor a Cristo e a igreja de Cristo. Porque amor não é sentimento, irmão. Amor é uma atitude, é uma decisão. E como que nós podemos biblicamente amar o nosso próximo? Eu quero ler aqui alguns textos. E o primeiro dele está ali em Mateus capítulo 22, o versículo 39, que Jesus disse que o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Sabe que existe uma frase aí no mundo que é chamada de a regra de ouro, que é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Isso tem base bíblica. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Uma das formas de nós podermos amar o nosso próximo, sabe o que é? Se coloca no lugar do outro, irmão. Se fosse você no lugar dele. Porque tem gente que é só: venha a vós o teu reino, seja feita só aqui, a minha vontade. E não pensa no próximo. Peraí, deixa eu me pôr no lugar dela. Eu coloquei aqui uma listagem do que não é amar o próximo. Espero que você não se identifique com nenhuma. Mas se você se identificar, tenta ficar quietinho para não dar na cara, ok? Isso. O que não é amar o próximo? É saber que o cônjuge está cansado. Às vezes trabalhou o dia inteiro. E você não faz nada para cooperar quando ele chegar em casa. Às vezes o cônjuge está lá cansado, com a cabeça cheia do trabalho. Quando ele chega, você já descarrega um monte de problema na cabeça dele. A pergunta é: se você estivesse no lugar dele, o que você gostaria que ele fizesse? Ou o marido, às vezes a mulher ficou o dia inteiro fora de casa e ele pensa assim: poxa, minha esposa está o dia inteiro dentro de casa e às vezes tem um monte de coisa em casa para fazer. Vou lavar a louça para ela. Vou limpar a casa para quando chegar poder estar limpinha, ela poder descansar, porque ela vai chegar cansada. É só colocar: eu no lugar dela, o que eu faria? Quantos estão entendendo? Ficou o silêncio. Uma outra coisa: aquele filho que o pai vai lá, trabalha, se esmera e tudo, e não valoriza o trabalho dos pais. Eu pergunto, às vezes eu falo pro meu filho: é dessa forma que você vai querer que o seu filho haja com você? É só se pôr no lugar. Aí faz aquelas caras de adolescente, trava, né? Dá bug, né? Mas por quê? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, que é o que Jesus falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Amém. Uma outra: não ir para a célula porque está cansado, sem pensar que o líder também trabalhou e também está cansado, e ainda gastou tempo para preparar a palavra para compartilhar na célula. Porque tem gente que fala assim: eu não vou hoje porque eu estou cansado. Ah, é só você. Ah, eu não vou hoje porque eu trabalhei o dia inteiro. Ah, foi só você, irmão? Se coloca no lugar do líder, irmão, que além de ter trabalhado também, foi lá, parou um tempo para estudar, para orar pela sua vida abençoada. É só se colocar no lugar do outro.
Se fosse comigo. Isso eu nem vou falar aqueles que não avisam. Porque é só se colocar no lugar do outro. Uma vez eu falei para os irmãos: irmão, você não veio, não avisou nada. Não. Você já pensou se você viesse para o culto e eu não avisava que não vinha? E você chega aqui, cadê o pastor? Não veio, não avisou. Não vai ter culto hoje não, irmão. Isso é ruim, né? É só se colocar no lugar do outro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quantos estão entendendo? O Senhor Jesus disse: esses são os maiores mandamentos: amar o próximo como a nós mesmos. Só que tem outro texto, eu queria que você abrisse aí, João capítulo 13. Porque a verdade é que hoje a gente vive numa era que tem pessoa que nem se ama. Aí se o camarada for amar o próximo como a si mesmo, ele não vai amar, porque ele nem sequer se ama. Mas Jesus também falou algo, lá em João capítulo 13, a partir do verso 34. Olha só o que Jesus disse. Que Jesus fez um upgrade na lei. João capítulo 13, a partir do 34, ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como? Como eu os amei. Opa! Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aí já não é mais amar o próximo como a ti mesmo. O nível subiu, irmão. Porque realmente tem gente que não se ama não. Tem gente que não está nem aí. Agora, como que o Senhor Jesus nos amou? Vai um pouquinho para frente aí. Abre aí João capítulo 15. João capítulo 15. Que fala mais ou menos a mesma coisa, mas olha só o complemento. João 15, a partir do verso 12. O Senhor Jesus disse assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Aí ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Eita! Ele continua dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que vi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem muito fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. O Senhor não apenas falou para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, mas Ele disse: ame o seu próximo da mesma forma como eu amei você. E aí o amor de Jesus é outro nível, porque é o amor onde você sacrifica a sua vida em função do outro. É como o líder às vezes ele está cansado, trabalhou o dia inteiro, martelou o dedo, né, Gabriel? Lá às vezes. E às vezes ele tem que separar um tempo, preparar a palavra, se sacrificando em prol de quem? Da célula. A gente não ganha nada financeiramente para fazer isso. A gente faz por amor, se sacrificando para que a obra de Deus continue sendo falada, a palavra de Deus continue sendo pregada e cada vez mais corações sejam edificados. É o amor que se sacrifica em função de outros. Quantos estão entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você se sacrificou? E quando fala sacrificar, é você abrir mão em favor do outro, sem esperar nada em troca, irmão, para que o outro seja abençoado, amado. Essa é a atitude do amor de Jesus, a qual nós devemos ter uns pelos outros. Agora olha para os olhos do seu irmão e fala para ele: você precisa me amar desse jeito, viu? É um amor sacrificial, que às vezes a mulher fala assim: eu quero ir no shopping. Você vai e leva e deixa ela lá. E ela fala assim: e eu quero que você ande comigo. E aí você fala: olha, para mim é um sacrifício, mas é a minha expressão de amor por ela. No caso é o contrário. É o contrário. Não, tem mulher que não gosta de ir no shopping, né? São raras, mas são raras. É o sacrifício. Ou às vezes o homem fala assim: amor, quero assistir o futebol hoje, quero que você assista comigo.
Aí a mulher fala: misericórdia. Apesar que também tem exceções, tem mulher que gosta de assistir futebol. Tem mulher que gosta de assistir futebol? Isso, é a minoria, tá vendo? É. E aí você vai fazer o quê? Olha, eu não gosto não, mas eu vou me sacrificar por amor a Ele. Já é do Benfica. Isso. Então agora tem que torcer para o Palmeiras agora. Aleluia. Aleluia. Lá se foi o Benfica. Oh, Jesus. Nós devemos amar. O Senhor nos criou para amarmos uns aos outros. Porque um dia, irmão, nós vamos estar tudo junto lá na glória, amando uns aos outros. Mas o mandamento não era apenas amar uns aos outros, mas também amar a Deus. E quando o Senhor Jesus ele fala ali em amar a Deus, quando nós lemos ali, ele diz o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso é com tudo, irmão. Corpo, alma e espírito. Amar a Deus com tudo. Agora, quando a gente fala de amar a Deus com tudo, parece uma coisa um pouco subjetiva. Porque tem muita gente que fala assim: não, eu amo a Deus. Como que você demonstra isso? A sua expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez algo. A minha pergunta é: e você? E nós? Como nós amamos ao Senhor? Abra sua Bíblia ali em João capítulo 17. Eu quero ler esse versículo. Eu já citei ele, mas eu quero ler. E você pode marcar na sua Bíblia aí, João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Ele disse ali no versículo 3, Jesus fazendo essa oração, João 17, 3, ele disse assim: esta é a vida eterna. Se você quer saber o que você vai fazer na eternidade, Jesus está dizendo: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus demonstra algumas coisas que as nossas atitudes demonstram que nós amamos a Deus. Porque, irmão, olha aqui para mim, não é só falar que ama a Deus, irmão. Não é só falar, como nós já compartilhamos, não é só falar: eu creio em Deus. O apóstolo Tiago, ele era bem duro nessa parte. Você fala que crê em Deus, até os demônios creem. Não é só falar, são as ações. Abra a sua Bíblia ali em João capítulo 14, volta um bocadinho aí na sua Bíblia. Jesus ele fala algo, ele diz, João capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim: se vocês me amam, quantos amam a Deus aqui? Ficou até com medo de levantar a mão agora, né? Calma, irmão, pode levantar a mão. Isso, aproveita, o anjo vai tirar foto. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmão, não fui eu que falei não, foi Jesus que falou. Porque aquele que ama, ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo amado dele. Quantos são apaixonados aqui? Isso, dá uma cutucada aí, dá para tentar apaixonado. Isso. Uma pessoa quando está apaixonada, ela tem um problema, que é o quê? Ela está disposta a fazer qualquer coisa pelo amor da vida, sim ou não? Fica completamente cego. O amor é cego e a loucura a acompanha, né? Já dizia o ditado. Por que isso? Porque ama a tal ponto que está disposto a fazer qualquer coisa. Eu pergunto, quando Jesus ele fala aqui: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que verdadeiramente ama o Senhor, ele está disposto a saber tudo aquilo que ele falou. Senhor, eu estou aqui para fazer isso, porque eu amo o Senhor. Quantos entendem? Mas é aquela obediência por amor, não é aquela, tem que ser, né? Deus falou, tem que fazer, tem que amar meu irmão. Tem que amar. Você quer essa cara sua aí, tem que amar. Não, é por amor ao Senhor. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Por isso, uma das formas de nós amarmos a Deus, irmão, é obedecendo o que Ele fala. É conhecendo a palavra de Jesus, conhecendo as palavras dEle e falar: Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero colocar em prática a Tua palavra, porque eu Te amo. Quantos entendem isso? Uma outra forma de nós amarmos a Deus, agora eu quero que você abra lá, vai bem mais para frente, 1 João, no capítulo 4. João, ele escreveu muito a respeito do amor, tanto que ele é conhecido como o apóstolo do amor. 1 João, capítulo 4. Olha só o que João disse. A
partir do versículo 7. 1 João 4, a partir do verso 7, ele diz assim: amados, amemo uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que ele fala: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós, uma atitude de amor, a manifestação do amor. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Olha o amor sacrificial aí. Verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Dessa forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. João, ele sendo o apóstolo do amor, ele deu uma palavra bem forte aqui. Ele dizendo assim no versículo 13, no versículo 20: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não, eu não odeio ele não, só não posso ver ele na minha frente. Eu não odeio ele não, mas se ele estiver nesse passeio, eu passo para o lado de cá só para não cruzar com ele. Ele está dizendo: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque ele diz, não faz sentido você dizer que não ama o seu irmão quem vê, e dizer que ama a Deus a quem você não vê. Por isso ele está dizendo, uma das formas de nós expressarmos que de fato amamos a Deus, é amamos o nosso próximo. E com o amor de Deus, o amor sacrificial. João está falando da mesma coisa. Da mesma forma como Deus nos amou, que sacrificou, enviou o seu Filho, nós devemos nos amar uns aos outros, nos sacrificar pelos outros. O que eu posso fazer para expressar a minha atitude de amor para o meu irmão, para as pessoas que estão à minha volta, porque o Senhor nos chama para amar uns aos outros. Infelizmente tem muitas pessoas que, em vez de amar com o amor sacrificial, com suas palavras, sacrifica o irmão, falando de forma ríspida, falando mal do irmão, totalmente o oposto do que a palavra de Deus diz, sendo que o propósito eterno a qual o Senhor nos criou, resumindo em dois: amar a Deus, se relacionar com Ele, e amar o nosso próximo, se relacionarmos uns com os outros. Um dia nós vamos estar lá na glória, Pedro, e vamos estar juntos, todos juntos, não apenas nós, mas a igreja de Jesus do mundo inteiro. Vai ter lá brasileiro, vai ter americano, vai ter chinês, e nós vamos poder nos relacionar, e vamos viver amando uns aos outros e amando a Deus. Mas eu falo que tem cristão hoje que, se morresse hoje, ia ter um problema lá no céu, porque ele não sabe se relacionar,
Não sabe amar a Deus, só sabe pedir e agradecer. Não sabe sentar e falar: Jesus, como diz a canção, Senhor, eu quero ficar contigo, quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos. Meu irmão, isso não é um relacionamento superficial, isso é um relacionamento íntimo, de amizade, um relacionamento próximo. O Senhor deseja nos conduzir a esse nível de relacionamento com Ele, de amor com Ele, porque é dessa forma que nós vamos viver a eternidade. Quantos estão entendendo? Sabe, o Senhor nos chama hoje a nos conduzir a um nível de relacionamento com Ele, de amor mais profundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, de amor, sem um relacionamento de amor uns com os outros. Tem gente que quer se relacionar com Jesus e amar Jesus, mas ainda continua odiando um irmão, continua tendo problema com o outro irmão, continua falando mal do outro irmão. E João é muito claro: você não pode dizer que você não ama o seu irmão a quem você vê e dizer que ama a Deus que você não vê. Nós devemos amar a Deus e amar também uns aos outros. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Eu queria que nós orássemos, pedir para eles cantarem essa canção novamente. Eu queria fazer 2 orações, que como esse propósito, que é o propósito eterno de Deus, envolve 2 lados. O primeiro é amarmos uns aos outros, amarmos o próximo como a nós mesmos. Sabe, talvez você entrou aqui nessa manhã e enquanto nós estávamos compartilhando, o Espírito Santo de Deus te mostrou pessoas que lá dentro, no íntimo, ainda há alguns sentimentos de ódio, sentimentos que é o oposto do amor, sentimento tipo assim: eu não quero ver essa pessoa na minha frente. O Senhor deseja tirar isso dentro de nós, porque um dos propósitos do Senhor é amarmos a Ele, e amarmos a Ele também temos que amarmos uns aos outros. Não estou dizendo que você vai ter que gostar da pessoa, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz é amar, é sacrificar por amor a ela. Eu queria que nessa primeira oração você pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Enquanto a música for estar sendo tocada, eu queria que você falasse com o Senhor Jesus nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus te mostrou às vezes pessoas que ao você lembrar delas, despertam um sentimento de raiva, de ódio. O Senhor Jesus nessa manhã deseja tirar isso de dentro de você, porque nós fomos chamados para vivermos o propósito eterno de Deus. Talvez você pode dizer: não, mas ela me fez muito mal, ela falou mal de mim, ela me prejudicou, ela me difamou. Então, nós também fizemos isso com Jesus, e ainda assim Ele nos amou e nos perdoou. E o nosso amor para essas pessoas deve ser igual ao de Jesus, de perdoar e de amar. Por isso, enquanto a música estiver tocando, eu queria que você tivesse um tempo, você e Deus agora, de você falar com Ele, e você expressar o seu coração para Ele. Se você tem esse sentimento por causa de alguma pessoa, pode ser um familiar, um irmão, alguém ali na família que é verdadeiramente complicado, e que de alguma forma desperta esse sentimento em você. O Senhor está dizendo: ei, se você tem um sentimento de ódio e não ama o seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus, senão você é mentiroso. O Senhor quer nos levar a um novo nível de relacionamento com o Senhor, de amor por Ele. Mas para isso precisamos amar uns aos outros. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Pode ser que o Espírito Santo de Deus te conduza, quando você sair daqui, a ter que ir até essa pessoa ou ligar para ela, ou para pedir perdão, ou só para dizer: eu te perdoo. Mas eu não quero ter sentimentos de ódios no meu coração, porque eu fui chamado e criado por Deus para amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo. Fale com o Senhor nessa hora, você e Deus agora, nesse momento. Deixe o Senhor Jesus tocar dentro de você.
Não endureça o seu coração, deixa Ele te tocar.